Melissa tinha 6 anos quando passou 8 minutos e 47 segundos morta. Quando acordou, ela disse algo que fez o médico ateu cair de joelhos e chorar. E o que ela revelou depois mudou não só a vida dele, mas de todos que ouviram. Se você não viu a primeira parte, Dr. Ricardo, cirurgião ateu há 20 anos, sentiu uma mão invisível no ombro durante uma cirurgia. Uma voz disse: "Tenta mais uma vez." Ele obedeceu. Melissa voltou do impossível. Mas essa é só metade da história. Porque o que aconteceu quando Melissa acordou 3 dias depois, isso ninguém estava preparado para ouvir. Eu sei que você pode estar cético. Criança de 6 anos inventou tudo na cabeça. Mas espera até ouvir os detalhes que ela deu. Detalhes que ela não tinha como saber. Detalhes que foram verificados. Comprovados. Fica até o final. Essa história vai mexer com tudo que você acredita sobre vida, morte e o que vem depois. 3 dias depois da cirurgia. UTI do Hospital São Lucas. 14h37 da tarde. Dr. Ricardo estava fazendo a ronda quando a enfermeira gritou: "Doutor, a Melissa acordou." Ele largou tudo. Correu. Quando entrou no quarto, Melissa estava sentada na cama, olhos bem abertos, sorrindo. Amanda, a mãe, estava abraçada nela, chorando de alegria. "Mãe, eu tô bem. Não precisa chorar." Ricardo se aproximou devagar, ainda incrédulo. Crianças que passam mais de 6 minutos em parada cardíaca geralmente têm sequelas cerebrais graves. Mas Melissa estava perfeita. "Oi, doutor Ricardo," ela disse sorrindo. Ele parou. "Como você sabe meu nome?" "O homem de luz me contou." O sangue de Ricardo gelou. Que? Que homem de luz? O que estava com você na sala? O que tocou no seu ombro? Amanda olhou para Ricardo. Do que ela está falando? Ricardo não conseguiu responder, porque ele nunca tinha contado para ninguém sobre a mão no ombro, nem para a equipe, nem para a esposa. Como uma criança de 6 anos que estava clinicamente morta poderia saber disso? Melissa, você se lembra de alguma coisa? Da cirurgia? Eu lembro de tudo, doutor. Ricardo puxou uma cadeira. Sentou ao lado da cama, mãos tremendo. Conta pra mim tudo o que você lembra. E o que Melissa disse nos próximos 20 minutos destruiu qualquer explicação racional que Ricardo tinha. Eu lembro que estava com muito medo. Tinha muita gente correndo, barulho, máquinas apitando. E então, tudo ficou silencioso. Eu estava flutuando, olhando para baixo. Vi você, doutor. Vi as enfermeiras. Vi meu corpo na mesa. Eu tentei falar: "Tô aqui, tô bem." Mas ninguém me ouvia. Ricardo sentiu um arrepio. Experiência fora do corpo. Ele tinha lido sobre isso. Casos documentados. Mas sempre descartou como alucinações cerebrais por falta de oxigênio. Você consegue descrever a sala? Tinha 3 luminárias grandes no teto. Uma estava piscando um pouquinho. A enfermeira de cabelo curto estava chorando. A de cabelo comprido segurava a mão dela. E você, doutor? Você tirou as luvas azuis e ia falar alguma coisa. Ricardo parou de respirar. Tudo. Cada detalhe. Estava certo. A lâmpada do lado direito estava com defeito. A enfermeira Carla, cabelo curto, estava chorando. Paula, cabelo comprido, estava segurando a mão dela. E ele tinha tirado as luvas para chamar a hora do óbito. Mas você estava morta. Seus olhos estavam fechados. Como você viu isso? Eu não estava usando meus olhos, doutor. Eu estava usando outros olhos. Sei lá. Era diferente. Eu via tudo. De cima. E foi aí que ele apareceu. Quem? O homem de luz. Ele era grande. Não tipo grande de altura. Grande de presença, sabe? Como se ele ocupasse a sala inteira. Mas era feito de luz. Luz dourada, quentinha, boa. Ele tinha rosto? Mais ou menos. Não era um rosto normal.
mas eu sabia que ele estava sorrindo. E me sentia segura. Pela primeira vez desde o acidente, eu não estava com medo. Ricardo estava anotando tudo, mãos tremendo. Ele falou comigo, mas não com boca. Era direto na minha cabeça. Ele disse, ainda não é sua hora, Melissa. Você tem coisas importantes para fazer aqui. Eu perguntei, mas eu quero ficar com você. Aqui é tão bom. E ele sorriu mais ainda e disse, eu sei, mas sua mãe precisa de você. E tem um homem aqui embaixo que precisa aprender uma coisa. Você vai ajudar ele. Que homem? Eu perguntei. E ele apontou para você, doutor. Depois daquela conversa, Ricardo não conseguiu trabalhar. Não conseguiu pensar em outra coisa. Ele revisou tudo. Câmeras de segurança, relatórios médicos, depoimentos da equipe. Cada detalhe que Melissa tinha descrito estava correto. A lâmpada com defeito. Confirmado. Relatório de manutenção 2 dias depois. Carla chorando, Paula consolando. Confirmado. Ele perguntou. Elas confirmaram. Mas tinha mais. Melissa tinha descrito algo que era impossível ela saber. Doutor, eu preciso te mostrar uma coisa, Melissa disse no dia seguinte. Ela pegou um lápis. Começou a desenhar. Desenhou uma sala. A sala de cirurgia. De cima. Como se estivesse olhando do teto. E então desenhou algo específico. Um carrinho de instrumentos. No canto da sala, atrás de uma cortina divisória, tinha um papel em cima desse carrinho. Um papel azul com números. Você estava nervoso com esse papel antes de entrar. Ficou olhando para ele. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Aquele papel era o prontuário de Melissa. Ele tinha olhado antes de entrar. Estava nervoso com os sinais vitais. E o papel estava em cima daquele carrinho. Mas aquele carrinho estava atrás da divisória. No ângulo da mesa cirúrgica, era impossível ver, a menos que você estivesse flutuando acima. Naquela noite, Ricardo voltou para casa em silêncio. Mariana, sua esposa, percebeu. Amor, o que aconteceu? E pela primeira vez, ele contou tudo. A mão, a voz. Melissa acordando. Os detalhes impossíveis. Ricardo, você é cientista. O que a ciência diz sobre isso? Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. A ciência não tem explicação, Mariana. Nenhuma. E pela primeira vez na minha vida, eu tô bem com isso. Uma semana depois, Melissa recebeu alta. No último dia, Ricardo foi se despedir. Doutor, posso te contar um segredo? Claro, Melissa. Quando eu estava com o homem de luz, ele me levou para outro lugar. Um lugar lindo. Tinha jardins, cores que eu nunca vi. E tinha gente. Muita gente. Feliz. Sorrindo. E aí eu vi uma menina. Ela era um pouco mais velha que eu. Cabelo castanho, olhos como os seus. Ela veio até mim, me abraçou e disse: diz pro meu pai que eu tô bem. Que eu nunca fui embora de verdade. Que ele pode parar de se culpar. Ricardo parou de respirar. Como era essa menina? Melissa descreveu. Cada detalhe. O rostinho, o sorriso, a covinha no lado esquerdo. Era Laura, sua filha, que morreu 15 anos antes. Ela disse mais uma coisa, doutor. Ricardo não conseguia falar. Só acenou. Ela disse, diz para ele que eu escolhi isso, que não foi culpa dele, que eu vim para ensinar sobre o amor e que agora ele tem que ensinar isso para os outros. Começando comigo. Comigo? Eu perguntei. E ela sorriu e disse, com você, com sua mãe e com todos que ele vai salvar daqui para frente. Diz que essa é a missão dele. Ricardo desabou. Caiu de joelhos ao lado da cama de Melissa. Chorando. 15 anos de culpa, de raiva, de dor. E Laura estava bem, estava em paz e tinha mandado um recado. Melissa colocou a mão pequena na cabeça dele, como uma bênção. Ela te ama muito, doutor, e está orgulhosa de você. Amanda, testemunhando tudo, chorava em silêncio. Naquele momento, Ricardo entendeu. Laura não morreu em vão. Ela preparou ele.
para se tornar o cirurgião que salvaria Melissa, para estar exatamente naquele lugar, naquele momento. Nada foi acidente. Tudo teve propósito. Hoje, 5 anos depois, Dr. Ricardo continua operando no Hospital São Lucas. Mas tudo mudou. Antes de cada cirurgia, ele ora. Não para garantir sucesso, mas para ter sabedoria, para ter compaixão, para lembrar que cada vida tem propósito. Ele criou um projeto, Cirurgias da Esperança. Uma vez por mês opera crianças carentes de graça. Já salvou 127 vidas. Melissa tem 11 anos agora. Saudável, inteligente, cheia de vida. Ela e Amanda visitam Ricardo todo ano no aniversário da cirurgia. Dia 23 de agosto. E sabe o que Melissa quer ser quando crescer? Médica, cirurgiã pediátrica. Como o Dr. Ricardo. Quero ajudar outras crianças como ele me ajudou, ela diz. E Ricardo chora toda vez que ouve isso. No último aniversário da cirurgia, Ricardo levou Melissa e Amanda num lugar especial. O cemitério onde Laura está enterrada. Melissa, eu quero te apresentar para alguém. Eles ficaram ali, os três, em frente ao túmulo de Laura. E Ricardo finalmente conseguiu dizer: obrigado, minha filha, por tudo, por me ensinar, por me preparar, por me usar para salvar a Melissa. Eu entendi. Finalmente entendi. A ciência explica como o coração para, como o cérebro deixa de funcionar, como a morte acontece. Mas só a fé explica por que algumas vidas são levadas e outras são trazidas de volta. Por que algumas dores existem? Para preparar você para aliviar a dor de outros. Por que algumas mortes não são fins, mas começos de propósitos maiores? Dr. Ricardo aprendeu que você pode ser cientista e ter fé, que razão e espiritualidade não são inimigos. São duas formas de entender o mesmo mistério, a vida. Se você perdeu alguém que amava, saiba que eles estão bem, estão em paz e continuam cuidando de você de onde estão. Se você está passando por dor que parece não ter sentido, confie. Um dia você vai olhar para trás e entender, como Ricardo entendeu. E se você acha que é tarde demais para mudar, para acreditar, para recomeçar, lembre-se, Melissa estava morta há quase 9 minutos. E voltou. Nunca é tarde. Para nada. Se este vídeo tocou você, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, a vida é um milagre, todos os dias.